Estamos aqui para mais um podcast Elas Pode, porque elas podem ser o que elas quiserem ser. Estou aqui com minha amiga Gabriele, que tem um agradecimento para fazer, não é, Gabi? Isso, Gabriele Pedroso, engenheira agrônoma, e hoje eu gostaria de agradecer aos patrocinadores, né, para que a gente pudesse estar aqui nesse podcast. A Central do Sertão, que é uma loja de soluções agrícolas, que fica em Itabaiana, Sergipe. A Rural Leite, cursos e consultoria, do nosso amigo agrônomo Diogo Machado. A Agro Real, que é a maior feira de citros do Nordeste, que acontece a segunda edição agora em setembro, dia 25 a 27 de setembro, em Rio Real, na Bahia, e a G-Terra Consultoria Agropecuária e Ambiental do Gilberto Bruno. Muito obrigada. Muito obrigada aos nossos patrocinadores. Graças a eles estamos aqui gravando mais um episódio. E eu estou aqui com ninguém menos do que Quitéria Lima. Quitéria Lima, que é veterinária. E eu vou dizer para ela própria se apresentar e dizer a nosso público: quem é você? Olá a todos, eu me chamo Maria Quitéria, né? Quem sou eu? Eu gosto muito de falar que eu sou filha de um Criador, de um Deus, né, que me colocou aqui nesse mundo com uma missão de vida. Então, eu também sou filha do seu João Batista, né, de Dona Doralice, né, em memória, que não está mais aqui. Sou mãe da Maria Alice, né? Tenho uma formação de médica veterinária e hoje eu trabalho, né, prestando serviço para alguns laticínios na região de Nossa Senhora da Glória. Então eu sou buraqueira de pé rachado, né? Gosto muito da minha região, fui criada de uma forma debaixo da vaca, né? Tendo uma infância muito boa, muito próspera, e tive um pai, uma mãe e 5 irmãos, né, ao meu lado. A única mulher é você? Sim, de Olha. 5. E como foi morar nesse lar onde você tem muitos homens e poucas mulheres? Conta pra gente. Sempre foi muito desafiador, mas eu acredito que foi muito importante para todo o resto se concretizar, né. A família é muito masculina e acabava que eu também tinha sempre um jeito meio destemido para poder resolver as coisas, para poder enfrentar as coisas. Então eu era nunca fui aquela menina muito princesinha, né. Uhum. Muitas pessoas chegavam e diziam: "Nossa, mas como que você é bruta". E aos poucos eu ia entendendo que isso fazia parte, né, até da minha criação. Claro que a minha mãe sempre ali me ajudando, né. Eu lembro de momentos, assim, que dizia: "Nossa, eu não vou vestir mais vestido em você, porque você não sabe se comportar com vestido". E eu falava: "Ah, mas também coloca aí uma calça, coloca um short", porque eu me sentia mais à vontade, né. Então, para mim foi uma infância muito boa. Tiveram desafios, né, algumas vezes, "Você não pode", eu dizia: "Eu posso", né. Isso, o Eh pai ou os irmãos? Irmãos, meu pai às vezes no instinto protetor e não para desmerecer ou para dizer que eu não tinha capacidade, hoje eu entendo isso. Mas lá atrás, às vezes, a gente ainda fica: "Nossa, é porque ele não quer meu bem", né, que a gente ainda não tem o amadurecimento que eu tenho hoje, e às vezes a gente julga, mas não, hoje eu entendi que era só proteção. E às vezes, assim, até o próprio escolha do curso, né, eu não aprovo, eu não acho que é lugar para mulher. Imagina você 14 anos atrás, decidindo o que quer ser médica veterinária, em uma família, né, que tinha homens e que essa profissão era só masculina, era só para homens, mulheres não podiam. E eu lembro de meu pai assim: "Ah, você tem que entender que mulher, no instinto protetor dele, né, com medo do que eu iria enfrentar, o destino que eu tinha que percorrer ali, que não seria tão fácil, ah, é no pilotando fogão". E aí eu respondia para ele, eu dizia: "Ah, isso aí só se for para minha mãe, para sua esposa, que o senhor escolheu, para mim não". Então eu sempre fui muito de dizer não e de querer realmente seguir o que tinha ali para mim, né. E até a escolha do curso eu tive que compartilhar muito com a minha mãe, né, em off.
Eu dizia, mãe, eu quero fazer veterinário, eu quero ser. Minha filha vai ser enfermeira, vai ser médica, eu acho tão lindo, tão bonito, mas já era de mim, sabe? Inclusive, quem me passou também um pouco disso foi ela, né? Porque a minha infância, ela sempre cuidava de suínos, né? De porcos, e eu era quem acompanhava, eu era quem estava ali do lado dela. Então, ela também me passou um pouco dessa independência e de poder viver do agro. Hoje eu vivo do agro. Maravilhoso. Mas me conta, nessa sua trajetória, né, para você chegar até aqui, até onde você chegou hoje, né? Você é uma referência na região do Sertão Sergipano, isso é inconteste, né? Por onde eu ando, e assim, queria deixar até esse registro. Sempre foi uma pessoa que eu queria muito conhecer, mas eu só escuto histórias sobre Quitéria. E histórias magníficas, fabulosas. Que bom. E eu hoje estou tendo a oportunidade de te conhecer aqui no podcast. Ouvir um pouco dessa história da sua boca, né? E eu queria que você me contasse, assim, foi fácil, foi difícil? Conta alguma história pra gente do que você teve que enfrentar para alcançar o lugar que você está hoje. Eu acho que, Camila, eu vou pegar um pouquinho lá do início mesmo, porque quando eu decidi, né, que queria vir embora, como eu falei, eu venho de uma família de 6, né, 5 homens e uma mulher, e minha mãe não aceitou, eu decidi com 15 anos eu pedi para ir embora e minha mãe falou: Nossa, mas eu só tenho você como mulher. Como que eu vou deixar você ir embora? Você é meu apoio, você tá aqui comigo. E isso já foi muito difícil, né? Uhum. Então minha mãe fazia um jogo. Ela dizia assim: Ó, se você me prometer que não vai querer estar em festa, ou tipo, se for para festa, mas se não pensar em casamento, porque você já imaginou, eu boto você lá em Aracaju, a gente tem um custo muito grande e depois você casa e tudo vai por água abaixo. Acho que ela tinha também uma certa assim, insegurança de saber o que era que eu queria naquele momento. Aí eu falei para ela, eu digo, não, então eu te provo isso. Eu vou provar para a senhora que eu consigo, sim. Então, dos 15 até os 20, 22 anos, né, eu fiquei ali nessa busca incansável de provar, de mostrar que realmente eu queria estudar. E chegou a data, né, o dia, assim. E quando chegou, eu fiquei muito feliz e não sabia os desafios que eu ia encontrar aqui em Aracaju, né? Porque uma menina, né? Saí de lá do interior, né? De Porto da Folha, um povoado, Lagoa do Rancho, vim para Aracaju para poder fazer, né? Todo esse percurso. Ela tinha muito medo, né? A questão da proteção. Meu pai nunca me apoiou no sentido de como que vai botar uma menina lá assim desse jeito e tal? Com quem ela vai ficar? Então era mais do sentido protetor dele, né? Uhum. E aí eu vim. E quando eu cheguei, o primeiro desafio foi conviver com outras pessoas. Foi muito difícil o grupo, né? Era um grupo de 4 Você morava em meninas. República? Isso. Então as mães iam para lá a cada 15, a cada mês, às vezes até para ajudar a gente a entender como era conviver, porque a gente não sabia. Então eu sabia conviver com os meus irmãos, mas eram irmãos, eu tinha um mediador o tempo todo do lado. E aqui não tinha ninguém, era sem regras. Então se você quisesse estudar, você estudava, se não quisesse, você não estudava, você dormia. E se você quisesse fazer a tarefa que estava dividida já, você fazia. Se você não quisesse, você não fazia. Então tinha muito essa questão de liberdade. Esse foi um dos primeiros desafios, né, para mim. E foi muito difícil também, né, porque eu acordava, eu tinha mãe, eu tinha pai, eu tinha irmão, e do nada eu acordei sozinha e ia para a mesa, eu dizia, mas eu vou tomar café só? Né? Uhum. Foi o primeiro desafio para mim. E assim, o desafio maior de todos, né? Espero não me emocionar, mas assim, Mas a gente já chorou muito. foi, foi a questão de que com um ano e pouquinho, no máximo 2 anos ali, a minha mãe chegou a falecer. E aí foi outro desafio muito grande para mim, para me manter aqui focada no que eu queria, né? Até então, a promessa que eu tinha feito de nunca me relacionar para poder mostrar para ela, né, que eu queria realmente estudar e não casar, né? Porque nessa época existia muito esse preconceito que as mulheres tinham que casar. Eu acabei causando também outro problema. Eu tinha problema com o relacionamento. Até eu não vou dizer que eu não posso nem mentir para você que até hoje eu tenho problema com relacionamento. Por quê? Porque eu fui criada nessa base de dizer que eu tinha que provar que eu não poderia me relacionar para poder estudar, para poder me informar e para poder realizar o sonho da minha vida, que era poder ter independência. E isso gerou, né, várias consequências e a gente acaba
amadurecendo, acaba entendendo, acaba procurando ajuda, né? Que é uma coisa que eu acho que me ajudou muito, foi buscar ajuda. Mas até então, nessa época que eu perdi a minha mãe, eu passei na medicina veterinária, cursei medicina veterinária aos 5 anos, acabei a medicina veterinária e não tinha proposta para mulher trabalhar, nem em campo, nem em empresa, ninguém queria, né? E aí eu fui ser vendedora de loja. Eu aceitei passar um período da minha vida atendendo o público. Só que naquele momento eu fui com muita garra, como sempre. Eu nunca aceitava muito não e eu nunca deixava ninguém definir muita coisa para mim. Eu sabia o que eu queria, eu sabia onde eu iria chegar, porque eu tinha definido que era aquilo que eu queria. Então eu fui, né, com a cara e a coragem, fui vender, fui ser vendedora, aprendi a fazer a pronte, aprendi a receber o cliente, da mesma forma quando dizia precisa limpar a loja, eu ia limpar a loja, vai precisar lavar o banheiro, eu ia lavar o banheiro, Uhum. sabe? Dali eu consegui até ser promovida como vendedora. De todo o grupo, que tinha pessoas que já tinham anos de experiência. Eu era a minha primeira experiência, mas eu já fui promovida de vendedora para VR, que na época era vendedora responsável. Vendia e fechava o caixa. Então eu entendi que tudo que eu tinha que fazer com aquela garra e com aquele amor para poder chegar onde eu queria chegar. Eu tinha resultado já, não o resultado que eu queria, mas era algo e eu me pegava a esse algo. Então, nesse meio termo aí, entre o falecimento da minha mãe, né, finalização do curso, eu passei por muitos perrengues, né? Não ter dinheiro, por exemplo, para pagar o aluguel, eh, não ter dinheiro para o ônibus, eu ter que ir de pé, né? Outro desafio grande, deixo minha eterna gratidão, meu amor, meu carinho a Gabriela Gonçalves e a dona Gesilda, que me recebeu na casa dela quando, né, teve um episódio que eu não estava conseguindo mais me manter pela questão do financeiro, né? E aí eu fiz FIES, fui aprovada no FIES, fui para casa, fui oferecer meu serviço para cuidar da filha dessa moça, que é a dona Gesilda, e por isso que eu falei lá no início que eu sou filha do Criador, porque o Criador, que foi Deus, ele me colocou em sonho que eu tinha que procurar essa mulher, e eu nunca tinha visto a mãe dela. Eu era amiga dela da faculdade, mas eu não sabia quem que era ela. Então, em sonho, ele disse assim: não se desespere. Eu tinha chorado muito nesse dia. E não se desespere. Você vai procurar uma pessoa que é a mãe da sua amiga. Eu não sabia quem que era ela, mas eu sabia que era a Gabriela. E aí eu procurei Gabriela. E nessa época, a menina que estava com ela tinha engravidado e precisava voltar para o interior. Então, ela estava precisando realmente de uma cuidadora ali da casa. Então, eu lavava, passava, cozinhava. Em troca, eu tinha casa. Eu tinha dormida. E aí, eu morei muito tempo não, 1 ano, quase menos de 1 ano e pouco, 1 ano e 2, 3 meses ali, no condomínio Vivendas, né, que era de alto nível, e o pessoal ficava louco, porque dizia assim: essa menina não tem nada e ainda vai conseguir morar no condomínio e ainda chega na faculdade de carro. Eu sabia que era obra de Deus. Eu sabia que ali tinha o cuidado e a mão de Deus o tempo todo passando, né, para que eu não desistisse. Então, assim foi, Camila, assim, todo o meu percurso, meu processo, ele não foi fácil, mas eu sempre tive o apoio e a mão de Deus e de pessoas que me acolheram e que me guiaram para eu chegar até aqui. Teve muitas pessoas, foram muitos desafios, foram, mas nenhum que me parasse, porque eu sempre digo o seguinte: aquilo que você coloca, né, como meta, e quando você diz assim: seja feita a vontade sua, Pai, não a minha. Então ele vai lhe guiar, ele vai lhe levar para os caminhos que você precisa ir. Então, depois que eu formei, eu virei vendedora. Depois de vendedora, eu decidi que não queria mais ser vendedora. Então eu fui lá e pedi demissão. Eu digo: eu não quero mais. Mas como que você não quer? A gente lhe promoveu. Eu digo: não quero. Eu quero ir trabalhar na minha área. Eu me formei, eu não acho justo. Voltei para o interior, para a casa do meu pai. Meu pai já tinha casado. E não me adaptei. Dessa não adaptação, surgiu uma reunião, né, lá de uma empresa, de um laticínio, e eu fui com toda a esperança do mundo, assim, pedir para fazer a parte de extensão rural dessa empresa. E aí eu entrei, né, como extensora rural, como a veterinária que iria lá no produtor. Eu lembro que o salário era
tão ótimo, porque aqui, na época, eu ganhava bem pouquinho como vendedora. E quando eu cheguei lá, que disseram, não, você vai ganhar tanto. Ai, foi uma felicidade para mim. E aí teve outros desafios, eu tive que ficar um tempo, né, na casa de pessoas, porque eu não tinha condição. Uhum. Aluguei um quartinho pequenininho, dormi ainda sobre papelão ali até chegar as minhas coisas. Então, depois disso, eu passei 5 anos e meio trabalhando nessa empresa. Tiveram alguns desafios, né? Nesse período eu fui mãe solo. A minha filha hoje tem 8 anos, né? Maria Alice. E também foram, sabe, pedaços assim que foram difíceis, né? Eu já não tinha minha mãe, a rede de apoio é 2 vizinhas que eu tenho lá, a Gabriela e a Graziela, né? E a própria mãe delas, que foi quem cuida da minha filha até hoje, né? Se eu chegar e disser assim, eu preciso disso, não, pode ir, a gente fica, né? Hoje ela tá com o pai também, que me dá o apoio que ele pode, né? E de certa forma, assim, eu fui aprendendo a driblar um pouco esses, sabe, esses percalços, esses entraves, esses muros foram quebrando, eu fui construindo as pontes, né? Então, hoje eu posso dizer a você que eu comecei como vendedora, mas hoje eu atendo 4 empresas em Nossa Senhora da Glória, sou muito feliz por atender as 4 empresas, trabalho com pessoas, é um desafio imenso, mas a cada dia que passa eu entendo que de nada adianta a gente ter tecnologia, a gente ter investimento em processos, né, tecnológicos, se a gente sabe que realmente é a pessoa que precisa, às vezes, de ser trabalhada, de ser ouvida, de ser orientada, de ser treinada. Sim, Então, é sobre isso, perfeito. entende? E então você não, vamos dizer assim, quando você forma veterinária, você não escolheu trabalhar em laticínio. Foi Não, uma consequência. foi. Eu fui levada, né, a reconhecer que o local onde eu tinha decidido ficar, que era vendedora, porque eu precisava de uma renda, que eu já tinha acabado o curso, eu já precisei sair da casa que tinha me acolhido, eu tinha que ter uma renda. E aí eu fui para essa renda, consegui alugar, né, um quartinho para me ficar aqui em Aracaju, e logo depois eu parei e fiz aquela análisezinha, né, que a gente sempre tem que fazer essa análise. Espera aí, aonde que eu tô? Né, o que foi que eu tinha decidido na minha vida? Qual é o foco? Qual é a meta que eu tenho para bater? A meta é ser médica veterinária, formada, trabalhando, ter a minha casa, ter o meu carro, ter a minha família. Esse era o meu plano de vida, sempre foi. Como teve esses, né, esses desvios que acontecem, a gente às vezes não entende o porquê, mas com o tempo você vai ali levando, somando, né, tudo que ocorreu atrás, o quanto foi necessário para você chegar onde você está hoje. Então, quando eu cheguei na casa do meu pai, que eu pedi demissão daqui, eu corri para a casa do meu pai. Quando eu cheguei na casa do meu pai, eu digo, eu não pertenço mais aqui. Eu preciso entender que a escolha que eu fiz, eu não posso mais voltar aqui. E se for para voltar aqui, que seja realmente para que eu faça algo na minha área, para que eu me realize 100% do que eu estava tentando, né, desde o início lá, que era a minha formação. Então, meio que o leite me escolheu. Show. Minha defesa foi em cavalo, né? Cavalo atleta. Então Seu veja, TCC. veja a diferença que é, né? Eu fiz um TCC de fisiologia, né, do exercício do cavalo atleta. Era apaixonada por cavalo, né? Então, às vezes a gente tem ali, a gente traça, né? E às vezes é como eu falei, Deus ele sempre dá um jeitinho de te levar, porque quando você para e analisa assim, Senhor, eu quero isso, mas se não for da tua vontade, que o Senhor me mostre. Então ele foi mostrando para mim. A minha primeira contratação, eu passei 5 anos e meio nessa empresa. Fiz um trabalho, eu acho, que pelos feedbacks que eu tenho, acho que eu desenvolvi um trabalho legal, né? Logo depois dessa empresa, aí teve uma questão, né, da minha gestação. E aí, como que fica uma mulher gestante tendo que entrar em um carro 2, 3 horas da manhã e só voltar 10 horas da noite? Sim. Como que fica um relacionamento conjugal com filho, se você não tem tempo para poder estar em casa, para poder cuidar do seu marido, nem cuidar da sua filha, né? Então, eu sofri uma separação, né? Eu entendi que o início a gente se doa, mas após a gente também tem que dar uma relaxada, a gente tem que começar a entender que não é só sobre trabalho, né? A gente tem que trabalhar, mas a gente também tem que saber dividir a nossa vida. Então eu fui realmente assim ficar mais com minha filha depois dos 3 anos
de vida dela, né? Essas 2 pessoas que eu falei, elas foi quem me acolheram. Ela acolheu a minha filha e ela educou a minha filha até os 3 anos de vida, né? E aí, assim, depois disso, né, eu fui entendendo mais, aí eu já fui trabalhar em outra empresa, né, tudo CLT, Uhum. né? E nessa empresa eu tomei outra decisão. Eu disse: "Eu não quero mais ser CLT", né, eu tenho sempre esses boom na minha Aí você cabeça. virou PJ, Eu virei MEI. MEI, Hoje eu sou pessoa MEI. jurídica. Isso, eu Perfeito. sou MEI. Então eu virei PJ pelo MEI e hoje eu tenho uma empresa de prestação de serviço, onde eu atendo esses 4 clientes, né. Eu trabalho com responsabilidade técnica, dou um suporte na parte de campo, porque todo o meu trajeto lá atrás veio do campo. O bom relacionamento veio da onde? Do vendedor. Do vendedor. Perfeito. Entende? Então, às vezes, tem pessoal que está iniciando. Eu vejo muita gente chegar para mim que eu quero um estágio, tá? E a gente coloca a pessoa lá, ah, mas não é isso. Eu não sabia que era assim, eu não quero isso. Aproveite. Aproveite, porque Em daqui algum você tem. momento da vida você Você vai vai aproveitar. precisar. Vai. Disso eu tenho certeza. Todos os momentos que eu passei na minha vida, eu sempre trago algo que eu precisei aplicar Eu vivi uma hoje. experiência dessa, eu lembro que quando eu entrei nesse trabalho, eu falava assim para mim mesma: "Eu só vou ficar 1 ano aqui". Eu falava assim, ó: "Eu só vou ficar 1 ano aqui, é só o tempo de eu encontrar um outro trabalho que eu me identifico, porque aqui eu não me identifico". Mas eu tinha que ir por causa do dinheiro, porque eu tinha que pagar as contas, né. Sim, E aí eu fui, eu fiquei 3 anos e meio nessa empresa. No dia que eu saio de lá, que eu peço a demissão, que eu entro no meu carro, eu falo assim pra mim: "Por que que fiquei aqui tanto tempo? Por que eu fiquei aqui 3 anos e meio?". E hoje, já há alguns anos eu tenho essa percepção, eu entendi por que que eu fiquei 3 anos e meio ali. Porque eu tinha um aprendizado a ter ali, a adquirir ali, que hoje me ajuda a ter os posicionamentos que eu que você tenho tem hoje. onde eu estou hoje. Então Sim. isso é muito forte. A gente passa realmente pelo que a gente precisa passar para alcançar onde a gente quer chegar. Olha, tem pessoas muito, muito assim, que fizeram, de momentos muitos dolorosos, muito difíceis ali na empresa, virarem momentos de alegria para mim, né. Eu tenho pessoas como Paola Oliveira, Willen Reis, Carlos Alberto, que foram uma base de chegar e dizer assim: "Nossa, você quer isso? Vamos, vai dar certo, faz assim". A outra já chegou assim, me empurrou assim na parede: "Se você não aguenta para o cargo, peça demissão". E naquele momento ela me deu um choque de realidade, que era para mim ter posicionamento que eu não tinha. Hoje eu tenho posicionamento, Camila. Hoje eu Aprendeu. tenho, hoje eu tenho. Se alguém chega para mim: "Ah, isso aqui, espera aí, calma, eu vou avaliar". Porque assim, você não tá lidando com nenhuma menina, você não tá lidando, sabe, a gente constrói a mulher que a gente é hoje. Ah, antes eu até aceitei, porque a gente estava no processo de formação, mas depois que você passa por todo esse processo, que é importante você dizer assim: "Eu só vou passar 1 ano", mas você não entende por que que passou 3 ou 4, é justamente isso, é um processo de que você precisa de amadurecimento, de crescimento, de ter o contato daquelas pessoas que são as pessoas que vão te influenciar, vão te impulsionar para você chegar mais tarde. Então, o poder do autoconhecimento, ele foi para mim um divisor de águas, assim, extremo. E foi uma empresa que me deu isso, Uhum. entende? Então, assim, às vezes a gente diz: "Ah, mas eu estou em tal empresa, a empresa não investe nisso, nem A nem B". Eu não quero saber se a empresa vai investir. Eu tenho que decidir investir em mim. Eu tenho que me posicionar, eu tenho que saber o que eu quero, aonde eu estou, aonde eu quero chegar, como fazer, qual o caminho que eu devo percorrer. Se eu não sei, busca ajuda. Foi o que eu fiz. Chegou um momento que eu disse: eu não quero mais viver esse ciclo de trabalho, casa, e eu me permiti, Camila. Eu trabalhava de domingo a domingo sem folga, eu entrava em caminhão, não sabia a hora que chegava, o telefone eu botava do meu lado, porque não podia desgrudar do telefone, porque o motorista ligava às vezes: "Ó, vim pegar o leite de fulano e tá aqui fechado, quebra o cadeado, meu filho, quebra o cadeado, amanhã eu resolvo com ele", e voltava para dormir. Então, às vezes, a gente não tinha nem noite de sono tranquila. Então, chegou um momento que eu me permiti trabalhar só 2 dias na semana, entende? E aquele momento de eu ter decidido: "Eu vou fazer dessa forma", foi porque eu precisava já evoluir. Então, todo mundo tem esse momento onde ele para, olha, analisa e diz: "Opa,
eu já tenho que dar um passo. Vem o medo? Vem. Vai vir medo, mas você tem que enfrentar ele, Tem que ir porque com senão medo ele vai mesmo. lhe paralisar. E ele lhe paralisando, você vai ficar frustrado em um círculo que não se tem evolução. Então eu vejo muitas meninas assim, às vezes, Quitéria, me dá um norte de como eu vou fazer, para onde eu ir, né? O que é que eu devo? Vamos fazer o seguinte: todo mundo que chegava até a mim com dúvida, eu dava a oportunidade de conhecer todo o trajeto. O trajeto que eu falo é, se eu estou em uma empresa e eu tenho de onde é que começa, né? Eu falava o caminho do leite no produtor. Então eu vou pegar você vai conhecer a fazenda do produtor, você vai conhecer a logística, você vai conhecer como que faz toda essa captação de leite até chegar na indústria. Chegou na indústria, você vai para a recepção, você vai entender como é que eu recepciono esse leite, o que é importante, o que é que precisa ter, quais são os parâmetros que você precisa analisar. Após aquilo ali, eu colocava dentro do laboratório. O laboratório você vai entender quais as análises que é feita, por que que um leite é devolvido. E aí a gente fazia esse percurso. No final, o menino dizia, eu quero ficar na recepção. No final, o outro dizia, eu quero ir para o campo. O outro, eu quero... Então, é sobre isso. Já Identidade, né? tem gente que Identidade. então, tem gente que chega e diz assim: eu quero ficar no laboratório de microbiologia. Veja como ela já tem uma meta definida. Então, quando chega alguém que diz assim: eu não sei para onde ir, eu me coloco no lugar dele, porque lá atrás eu não sabia para onde ir. Mas, né, aos A vida foi poucos. direcionando. Então, e aí quando você encontra pessoas como eu falei aqui, elas se fazem muito importantes, porque elas acolhem. Ela diz a você assim: ó, não tenha medo. Eu sei que você não sabe onde você vai, mas eu vou te mostrar que os caminhos que a gente tem para você poder se enxergar em algum deles ou se identificar. Outra pessoa que eu tenho uma extrema admiração, Suelange, foi uma estagiária, né? E hoje Tive o prazer de conhecer. então, assim, para mim, aquilo ali me fazia com que, poxa, agora a vida tem significado de você pegar uma pessoa que às vezes estava lá no início, você vê onde essa menina tá chegando, né? Uhum. Eu já vi pessoas de outro estado dizer que tem que levar ela para não tira ela de Sergipe não, deixa ela aqui. Então, é sobre isso, né? É sobre contribuir, é sobre fazer pelaquela pessoa que o que você não teve ninguém para fazer lá no início, ou que quando teve, às vezes a pessoa nem porque ela não quis, não é porque ela quis, é porque ela também não teve entendimento, ela não teve discernimento, ela não teve o que a gente hoje às vezes tem aqui, que eu vejo muito, eu tô com problema, procura, busca, que tem saída. Ninguém pode paralisar algo, né? E nessa trajetória aí de laticínio, encontrou algumas barreiras do tipo, isso você não pode. Essa semana eu tive vou compartilhar para você. Vamos lá. Com todos vocês. Quando a gente decide, né? Eu quero ser responsável técnica de um laticínio. A gente tem que entender que a gente vai responder civil e criminal pelo laticínio. Então, existem leis, né? Existem o Conselho Regional de Medicina Veterinária, existem os órgãos que você presta, né? Fiscalização. Justamente o Ministério da Agricultura, a ADEMA, né? A própria Indagro. E aí, às vezes, acontece assim, eu preciso de tal documento. Não, mas eu não vou te dar. Aí eu, nossa, mas por que você não vai me dar? Você não está falando com uma pessoa que, sem entendimento, ou uma pessoa qualquer. Eu estou assinando por um laticínio, eu estou fazendo até defesa administrativa quando vocês tomam auto de infração e você diz que não quer compartilhar um documento comigo? Sabe? E quando acontece isso, o que é que eu devo fazer? Me posiciono. Eu vou a quem resolve. Quem é que resolve? O dono. Se você quer reter e criar muros, fica da sua parte. Cria um laticínio e vá tomar conta dele. Aqui, o dono pediu para que a gente fosse equipe, para que a gente trabalhasse junto e não dificultando o trabalho do outro. Então, isso tem, Camila, toda hora. Todos os dias eu sempre tenho uma piada. Então, isso não é um problema, por exemplo, da empresa pública. Não. Mas a iniciativa privada também vive isso. Eu acho que a privada, às vezes, tem até mais. Sendo bem sincera. Mas você acha que é o quê? Você acha que é medo da sua competência? Você acha que é por, talvez, receio de perder lugar para você? Por que você atribui isso? Eu não digo que seria medo de tomar vaga, porque cada um já está no seu lugar. O RT, ele tem a vaga exclusiva dele, né? Não Sim. tem. Eu acho que insegurança da parte. Machismo? Não machismo, mas insegurança no sentido de ela domina, ela sabe algo.
ela se posiciona. Aquela outra pessoa, na verdade, está precisando é de ajuda. Eu não vejo nem como ela está querendo me prejudicar, ela está precisando é de ajuda. Porque ela não conseguiu saber ainda. Eu vou te explicar até melhor. Como RT, pela hierarquia, a gente tem o dono junto com o RT, ou abaixo, né? O dono está aqui, o RT está abaixo dele. E aí vai vir, né? Todos os outros, né, que precisam estar abaixo. E as pessoas que estão abaixo, às vezes, elas não sabem se posicionar. E aí elas ficam com tanto medo e não têm o posicionamento que elas acabam errando, falhando. Aí é onde chega a mim, eu não coloco isso na cabeça como um veneno. Muitas das vezes a gente responde bruscamente, né? Mas eu paro, analiso, ligo para a pessoa, falo com ela pessoalmente e digo, ó, tá errado, isso, isso, isso e isso. Por quê? Porque às vezes ele nem sabe o que ele está fazendo, né? Ele acaba meio que tentando fazer com que eu fique abaixo dele, sendo que quem está sendo prejudicado não sou nem eu, é ele, que ele não está tendo o posicionamento que ele precisava ter frente a um RT ou frente ao dono, por exemplo, né? Então a gente tem que entender que muitas das falhas não é porque a pessoa quer cometê-la, é a falta de conhecimento, né? É a falta de maturidade. Como a gente já passou mais tempo, né, nesse mundão afora, naquele momento ali, esse autocontrole, às vezes a gente até, né, perde um pouco, mas porque eu sou um pouco esquentada, algumas pessoas falam isso, não sei por quê. Mas assim, o que é que o que é que eu olho? Mesmo que eu fale ali bruscamente, depois eu vou e chamo, ó, tá errado nisso, né? Não existe documento seu, nem seu, nem seu. O documento é da empresa, né? O documento é da empresa, tem que ficar disponível para todo mundo. Ah, mas tipo, eu não posso compartilhar com você. Engraçado, como é que você não pode compartilhar um documento com uma pessoa que é realmente que está ali para poder fazer até uma defesa administrativa frente a um órgão, né? É quem recebe ali o próprio veterinário do Ministério da Agricultura, né? E tem outras coisas assim. Eu vou colocar ela para poder fazer essa tarefa aqui, essa tarefa besta aqui, sabe? E eu acho que não precisa disso, né? Todo mundo sabe as suas funções, todo mundo sabe as suas responsabilidades. A gente não precisa estar rebaixando ninguém. A gente não precisa estar mostrando poder por conta de cargo. A gente tem que entender que todo mundo tem que desenvolver algo que dê resultado e para que todos da equipe ganhem, né? E essa falta de conhecimento é o que mais acontece de erros dentro da indústria, principalmente comportamental, né? Eu fui muito em curso, né, com o Willen e eu ouvia muita frase assim, currículo contrata, comportamento demite, currículo contrata, comportamento demite. E eu estava tomando conta de uma equipe de 12 nessa época. Uau. E eu fiquei assim, impactada com essa frase, e a gente fez um trabalho muito legal na equipe, e a gente teve muito resultado. Então, depois daquilo ali, eu entendi que a gente teria que trabalhar mais comportamental, trazer mais dando feedback, não para estar falando que eu sei mais, não, mas para trazer aquela pessoa para que ela entenda que ela precisa desenvolver, ela precisa crescer. Os resultados que ela dá, independente de ser para a empresa ou que não seja 100% para você na cabeça, né? Que às vezes a gente acha assim, mas esse resultado eu estou dando para a empresa, você está dando primeiro para você. É igual quando a gente visita o produtor. Ah, mas isso aqui você está fazendo porque vai o leite bom para a empresa. Não, é porque você vai reduzir custo na sua fazenda. Quando a gente faz um acompanhamento de CMT, por exemplo, é para a gente fazer uma seletiva. Você vai entender que tem rebanho aqui, tem vacas aqui que já não podem Não mais é mais estar pra dentro tá. do... Então, assim, às vezes eles não entendem, é por isso que eu faço. Conhecimento é libertador. Então, quando você chega com o conhecimento para você poder explicar para ele o porquê que aquilo ali precisa ser executado, como será executado e quais os resultados que ele vai ter, aí ele, né? E isso é aplicável também nas equipes, né? Eu tinha problema, Camila, de alguém faltar e todo mundo se negar. Eu não vou, mas como não vai, gente? Eu entendo que quando eu vou para uma empresa, quando eu estou prestando um serviço para a empresa, a minha renda sai dali, o alimento que eu levo para minha casa é daquela empresa. É ele que está me pagando. Quando eu vou comer uma pizza com a minha filha, é porque eu trabalhei naquela empresa, porque eu trabalho naquela empresa. Eu tenho que ser grato. Eu tenho que entender que ali eu tenho que doar o meu trabalho com dignidade, com caráter, com humildade. E não, sabe, eu vou lá só bater ponto. Pra ganhar seu dinheiro no final Entende? do mês. E aí acaba que
chegou uma época que eu não podia, eu não falava mais, né? De tanto a gente trabalhar, fazer as reuniões, que todo mundo dizia, agora pronto, agora ela é coach. Falavam isso o tempo todo, dizia, ela agora é coach, ela agora virou. E eu pouco me lixando, pouco me importei. E como eu não me importo hoje? Quando eu vou dar os treinamentos de BPF, o pessoal fala que eu sou coach. Eu digo, não, gente. É que a gente primeiro tem que ter consciência de qual o papel que a gente está aqui na indústria. Por que que você deixou sua casa e veio para cá? É porque você quer? É porque você gosta? Ou é só pelo dinheiro? Então, tem perguntas que precisam ser feitas para que eles criem a consciência e entenda que o próximo assunto vai depender dessa consciência para que ele execute. Uhum. Eu preciso disso. Trabalhando na produção de alimentos, né? Quantas Justamente. famílias vão se alimentar com aquilo ali que você está Seu filho produzindo? está em casa com todo orgulho do mundo, o papai foi lá fazer o queijo, sabe? Então é sobre isso. Eu não tenho que olhar o que o colega está dizendo porque o fulano está reclamando. Não, eu vou fazer por mim. Se fosse para eu olhar, né? Lá atrás, na minha infância, eu não tinha nem feito, não estava nem aqui. Era para eu estar casada ou, tipo, até com um pedacinho de terra, né? Mulher tem que ficar em casa, cuidando do marido. Essa era a cultura que eu, né, que eu vi, mas eu quebrei. Eu disse, não, eu não vou aceitar isso, eu não quero isso para mim. Você pega a minha filha hoje, pergunta para ela diz assim, hoje eu não quero ir para a escola. Eu digo, mas aquela viagem que você disse que quer ir para Disney, irmão, eu tenho que ir, né, porque eu quero andar de avião. Eu digo, então, entendi, já é outro mundo, não é o mundo que eu tive. E aí, essa equipe, voltando aqui para a equipe, chegava um dia assim, que eu dizia, gente, fulano de tal precisou ir para o hospital. Tem alguém disponível? Eu posso. Mudou. E por que que mudou? Mudou por conta justamente desses dos feedbacks que a gente tinha, das reuniões que a gente fazia, da importância de deixar você falar, de você também colocar o que é que a empresa pode fazer. A Quitéria, eu acho que está precisando, sei lá, de um ar-condicionado, só um exemplo. Eu acho que está precisando de um equipamento tal, que faz mais análise, porque a gente está muito corrida, a gente não está rendendo muito. Vamos atrás. O que é da empresa, vamos da empresa, mas o que é nosso, a gente vai fazer com excelência, com esforço, com vontade, com comprometimento. Ter propósito nisso, né? Justamente. Ter propósito. A gente não pode ir para um trabalho pelo dinheiro que a gente vai ganhar no final, porque a gente não consegue se manter por muito tempo naquilo. Não. Então, na primeira dificuldade, aquilo vai virar uma coisa desse tamanho. Sim, Camila, sim. Agora, quando o propósito ele tá além, qualquer dificuldade são pedrinhas que vão aparecendo. Pedrinhas, e pedrinhas a gente tira, né? O difícil é tirar um pedrão, uma pedra grande. Então, se o propósito está muito mais longe, as pedrinhas que vão aparecendo, a gente vai trabalhando para ir tirando as nossas pedrinhas. Justo, Camila. Eu ainda uso um pouco dessa sua fala no seguinte, sabe como é que cria o pedrão? Quando a gente vai deixando de lado as pedrinhas. Elas vão se juntando, né? Ela junta e ela vira. E aí, quando ela tá grande, você não tem mais como tirar sozinha. É a hora onde você busca ajuda. É como eu falei, eu precisei de ajuda. Eu reconheci, eu fui humilde para dizer assim, olhar para dentro de mim e dizer, eu preciso de ajuda. Eu preciso de pessoas que me impulsionem, que me levem a fazer algo diferente e que me tirem de onde eu estou, porque eu quero mais resultado. Maravilha. Então, eu sempre fui uma pessoa que gosto de olhar aonde eu estava, aonde eu estou e aonde eu quero chegar. Isso eu sempre tive, né? E assim, eu não sei, né, se vocês já ouviram falar, mas existem até algumas pessoas que fazem lá um mapa, né, da sua vida. Eu tenho esses mapas, e por incrível que pareça, tá bem pertinho de eu realizar mais uns 3 agora, esse ano. Mas por quê? Porque eu visualizei, eu coloquei eles em um papel, organizei e sempre olho para eles e digo, é aqui que eu quero chegar. Eu olho e digo, é aqui que eu quero chegar. Então, hoje eu tenho uma casa, hoje eu tenho um carro. Ah, mas a sua casa não... Mas é minha casa. Não é o carro, mas é meu carro. Hoje eu trabalho com prestação de serviço, né? Tem dias que às vezes eu estou em um laticínio, eu ligo para o dono, olha, hoje eu não vou poder ir, que eu tenho, né, uma defesa administrativa para fazer de outro. Eles entendem, sabe? Não, Quitéria, fique tranquila. Respeitam, né? Seu trabalho. Justo. E aí acaba que você também começa a sentir um pouquinho até de orgulho de si mesmo, dizer, poxa, eu ainda não consegui chegar onde eu quero, mas eu já consegui muitos bons resultados. E é sobre isso. E hoje eu viso o quê? Que eu tenho que continuar essa trajetória porque tem um serzinho do meu lado que fica olhando 24 horas o que eu faço, né? Justamente. Esses dias ela falou assim para mim, teve o Rosário do Frei Gilson e eu fiz os 40 dias. E aí eu levando ela para a escola e iam outras pessoas no carro com a gente.
Aí ela quietinha lá no banco, aí eu botei uma música e a música era um pouco, né, ali falava algumas palavras, ela olhou pra mim, ela disse: "Eu não entendo". Aí eu disse: "O quê, minha filha?" Sentada no banco da frente, eu não entendo. A senhora acorda 4 horas da manhã para rezar o rosário, depois vem pro carro ficar escutando essas músicas feias, entende? Olha Então, só. assim, palavra, né, e exemplo. O que ela vê, ela tá aprendendo, e é sobre isso. Eu quero que a minha filha aprenda o melhor que eu possa ensinar para ela. Amém. E quebrar todos os, né, os ciclos lá viciantes que às vezes que mulher tem que ficar só em casa. Não, Esquentando a barriga no fogão. ela pode ir aonde ela quiser. Perfeito. Infelizmente, o nosso tempo aqui passa muito rápido, né? Eu tô até assustada, que eu olhei agora no nosso relógio e ele tá realmente muito avançado. Mas eu ainda tenho aqui algumas coisas que eu gostaria de te provocar. Certo. Depois de tudo isso, depois de toda essa trajetória, que eu estou impressionadíssima, né? Então, tudo que falam de você realmente é muito mais. Você é muito mais do que o que dizem. Eu sabia que você era forte, mas eu não fazia ideia do quanto você era forte. Então, eu, como idealizadora de um grupo como Mulheres Sergipanas no Agro, sempre fui apoiada aqui pela minha amiga Gabriele. E eu fico impactada com tantas histórias que nós temos e que essas histórias estão passando despercebidas. E de quantas mulheres estão lá nas localidades delas, nas casas delas, e entendem que é só até ali. Elas não entendem o mundo lá fora, até onde elas podem chegar. Sim. E após enfrentar tudo isso, tudo, eu sei que o enfrentamento não acabou, né? Onde você quer chegar, ainda faltam muitos passos. Quem você é hoje? Se eu pegar assim pelas suas características, como você se vê? Quem é Quitéria? Eu sou uma mulher que tem muita fé. Uma mulher que ajoelha quando não consegue saber as respostas, que pega o terço e diz assim: "Dai-me, Senhor, a provisão e a visão que eu preciso seguir, e que nunca seja feita a minha vontade, e sim a sua". Me define muito bem. Eu sou uma mãe que faz de um tudo para poder dar à minha filha, não o melhor, mas o ensinamento que a minha mãe me passou. É o que eu quero assim perpetuar, né, que ela tenha um bom caráter, que aonde ela for, que ela não vá com divisórias, que ela não vá com muros, que ela faça pontes, que ela desenvolva pessoas e que realmente ela seja uma inspiração para as pessoas, que ela não traga contenda. Então, eu acho que a definição hoje é: a fé é que me mantém de pé em primeiro lugar. Eu me vejo como uma mulher que realizadora, que eu gosto de realizar, eu gosto de buscar. Eu não vejo problema, eu vejo solução em tudo que me apresentam. Gente, isso é uma oportunidade. Todo problema que ele entregar é uma oportunidade de você mostrar que existe uma saída. Mesmo que você não saiba ali naquele momento, mas peça um tempo, diga: "Ó, próxima semana eu posso trazer aqui para essa reunião?". Eu sempre fiz isso, né. Já cheguei em fazenda de produtor que eu me desesperei, né, o produtor chorando do meu lado, dizendo: "Eu não sei mais o que eu faço, eu tô levando tanto desconto, eu compro leite que estaria eu tô ruim, como é que eu vou fazer para pagar esse leite que tá descontando lá?". E foi uma injustiça que acabou sendo resolvida, e na hora, Camila, eu me senti tão pequena de não poder resolver aquilo ali, que eu me saí, fui para debaixo de uma árvore e pedi. Eu disse: "Senhor, dai-me sabedoria para poder conduzir esse caso, porque eu estou vendo o desespero dele e eu preciso contribuir como ser humano, como pessoa. Se o Senhor me mandou aqui, me dá o resto, porque se o Senhor me trouxe é porque eu tenho capacidade". E quando eu voltei, eu pedi a ele assim: "Traz para mim tudo que o Senhor tem de alimentação desse rebanho". E aí ele me trouxe um balde, né, e nesse balde tinha um resíduo que estava contaminando o leite, era onde ele estava perdendo, e não foi proposital, era uma coisa que Ingenuidade. conhecimento. Então é sobre isso. Eu acho que a palavra que me define hoje é fé e realização. Amém. Amém. Bom, estamos chegando ao final. Vamos agradecer primeiro a Deus, né? Por Isso. esse momento, por esse encontro.
Agradecer por sua contribuição, sua humildade de vir aqui expor sua história e como ela servirá de referência para tantas outras mulheres que precisam desse tipo de movimento. Eu costumo dizer isso, né? Nós viveremos o tempo que esse tipo de movimento, o movimento de mulheres no agro, ele não será mais necessário. Mas, por enquanto, a gente ainda precisa que ele exista e que ele se fortaleça e que ele apoie e que nós fortaleçamos essa rede de apoio, né? E para fechar o nosso agradecimento, antes de eu chegar em você, eu vou passar a palavra aqui para a Gabi. Ela tem alguns agradecimentos. Eu tô até emocionada com a história dela. Eu percebi, amiga. Me emocionei, mas queria agradecer, né? E falar que é muito bom a gente poder ouvir, né, outras histórias, além do mundo que a gente vivencia, que muitas vezes a gente não pode observar tantas vertentes diferenciadas, né? E é sempre bom a gente estar no movimento certo, né? A gente precisa fazer cada vez mais isso, Sim. fazer isso crescer, né? Mas gostaria de agradecer novamente aos patrocinadores, né? A Central do Sertão, loja de soluções agrícolas em Itabaiana, a Rural Leite, cursos e consultoria do Diogo Machado, a Agro Real, maior evento de citricultura do Nordeste, em Rio Real, na Bahia, e a G-Terra Consultoria Agropecuária e Ambiental, do Gilberto Bruno. Muito obrigada. Agradecer aos nossos patrocinadores, sem eles, isso aqui não estaria sendo possível. Sim. Que bom que eles nos apoiam, que eles acreditam na causa e do quanto que um movimento como esse pode fazer realmente uma grande Impactar vidas. diferença. Agradecer a você, Quitéria, por dispor de tempo, por sair do seu sertão, vir até aqui para gravar uma mensagem aí para tantas outras mulheres se sentirem fortalecidas e empoderadas diante do seu depoimento. Eu quero também agradecer a você, Camila. Agradecer Gabriela. Gabriele. E também, assim, de dizer o quanto eu sinto, né, realizada quando existe uma oportunidade dessa. Às vezes a gente fica um pouco assim, ai, será que vai dar? Não dá, mas assim, sempre que eu posso, eu contribuo, porque eu acho que isso faz sim a diferença, né? As pessoas precisam ouvir. Então, muito obrigada. E o que eu digo a vocês é que vocês estão no caminho certo. A gente precisa disso. Amém. Quanto a gente precisa disso. Obrigada, obrigada, obrigada. Obrigada. É isso. Ficamos por aqui e aguardem nossos próximos episódios.